Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí um pouquinho ao mundo da ortopedia, tá? Hoje a gente vai falar para vocês, o grupo do internato, na formação acadêmica médica, sobre os distúrbios ortopédicos da infância, né? Vou tentar fazer uma aula bem dinâmica, mostrar bastante coisa interessante da ortopedia para vocês, despertar bastante interesse, de repente aí aparecendo aí alguns outros ortopedistas colegas aí desse grupo, tá bom? Fiquem à vontade, qualquer momento, se quiser perguntar, ou então anota a pergunta no final, mas não tem problema se quiser interromper. Muito bem. Eu dividi essa aula em basicamente 3 articulações. Os distúrbios ortopédicos da infância, é bastante comum essas alterações osteomusculares que acabam tendo algumas complicações. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o tratamento. Não falaremos de doença osteometabólica ou doenças congênitas, que é uma outra parte desse estudo. Então, aqui, inicialmente falarei do quadril, displasia de desenvolvimento do quadril, a doença de Legg-Calvé-Perthes, epifisiose proximal do fêmur, para caracterizar as alterações ortopédicas na infância no quadril. Quando falar do joelho, falarei principalmente da doença de Osgood-Schlatter, o geno valgo, o geno varo. E para encerrar, o pé torto congênito, tá bom? É uma aula um pouquinho longa, mas bastante interessante e curiosa. Muito bem. Quando a gente fala em displasia de desenvolvimento do quadril da criança, nós temos que pensar em algumas situações que podem ser congênitas ou pode ser de desenvolvimento pós-nascimento. Essa displasia, o próprio nome já fala, é uma desarmonia articular. Ela é progressiva, tem deformidade de todo o sistema do quadril, em que compõe o fêmur proximal, o acetábulo e a cápsula articular, tá? Esses três componentes que compõem a articulação do quadril, eles apresentam algum defeito, né? Então, quais são as causas? São causas multifatoriais, desde uma hiperlacidão ligamentar, uma excessiva antiversão femoral, uma antiversão até mesmo uma deficiência acetabular ou má posição intrauterina. Eu coloquei aqui para vocês o tipo normal do quadril, letra A, onde você vê que a presença da cápsula, da fibrocartilagem e o acetábulo, ela compõe toda a cobertura dessa cabeça do fêmur. O tipo 1 começa a ter uma luxação por uma displasia do acetábulo. A gente vê que o copinho, o acetábulo, que deveria cobrir toda a cabeça do fêmur, ele começa a ficar com defeito. A tipo 3 praticamente já não tem cobertura nenhuma dessa cabeça do fêmur, somente aqui uma cápsula. E a tipo 2, 3, a tipo 3 exatamente já está com uma distensão bastante importante da cápsula. A gente vai ver a fisiopatologia já já. E vocês, como médicos clínicos, quando que eu devo suspeitar que a criança tem uma displasia do quadril? Primeiro, história familiar. Se for história familiar positiva para outras crianças que nasceram com a DDQ, vale a pena suspeitar. Quando a gestação é oligodrâmino, quando apresenta primeiro filho do sexo feminino, por quê? As meninas têm maior incidência em relação aos meninos, uma proporção muito alta, de 8 meninas para 1 menino, nascido vivo. Quando apresentar torcicolo, plagiocefalia, pé metatarso varo, calcâneo valgo, contratura e extensão dos joelhos ou outras deformidades osteomusculares. E quando apresentar também a apresentação pélvica. Por quê? Na apresentação pélvica aumenta bastante, em 14 vezes, no latente a termo. Então, todos esses itens, vale a pena a gente investigar essa criança para suspeitar de doença da displasia de desenvolvimento do quadril. Muito bem. A flexão do quadril na apresentação pélvica, principalmente nos últimos meses da gestação, ela faz com que essa frouxidão ligamentar, ela pode evoluir para o tipo de displasia, que a gente chama de displasia residual ou de subluxação. Aqui tem basicamente os 3 tipos de apresentação pélvica completa, incompleta e já segmentada, tá?
Bom, como que a criança nasceu, tem uma suspeita, e como que a gente faz o diagnóstico clínico? Primeira coisa, avaliação clínica da criança, eu tenho que ter um controle de todas as alterações anatômicas que possam estar ocorrendo, que me chama a atenção antes mesmo de fazer uma radiografia para pensar na displasia do desenvolvimento do quadril. A gente sabe que essa displasia, ela pode ser congênita ou adquirida. Então, a maioria das vezes, a maior incidência é a congênita. Então, ela passa a ter algumas assimetrias que são importantes. Então, a gente vai seguir nessa sequência das imagens. A primeira imagem, a gente vê a alteração, a assimetria da prega poplítea e da prega glútea da criança. A gente vê uma alteraçãozinha que acaba tendo uma alteração nessa assimetria. A gente vê a linha poplítea em momentos diferentes, tanto da glútea inguinal quanto na poplítea. Um outro teste é chamado teste de Galeazzi, quando a gente faz a flexão do quadril da criança a 90 graus, o joelho a 90 graus, e você vê um joelhinho mais alto que outro. Esse aqui é o teste de Galeazzi. Por último, quando a gente vê a simetria das pregas inguinais, tanto tem uma união do órgão genital com o ânus, quanto na região inguinal. Você vê que aqui tem uma prega maior e aqui não tem prega nenhuma. Basicamente, esse é o exame clínico, para a gente ver a suspeitada displasia congênita ou displasia de desenvolvimento do quadril. Vocês estão craques que já passaram pela ortopedia, que essas crianças, na maioria das vezes, com suspeita, você tem que fazer duas manobras. Que é a manobra de Barlow ou outra manobra de Ortolani. Uma complementa a outra. Como que a gente faz a manobra de Barlow? A criança, bem confortável no berço, se sentindo segura, o médico, ele faz um movimento de redução com rotação interna e adução da coxinha da criança. E preste atenção, o dedo tem que estar sempre na posição do quadril, da coxa, para você sentir o estalido. O estalido nada mais, nada é do que a redução e a luxação do quadril. Quando o quadril está instável, você reduz na posição da coxa da criança, você reduz ele e faz um clique, o estalido. Isso é manobra de Barlow, bastante cobrada em provas de formação acadêmica, médica, e até mesmo de seleção como residência médica. E a manobra de Ortolani é a mesma situação, porém, você faz uma distração da coxa e uma abdução com rotação externa. Você vai distrair e vai reduzir. A manobra de Barlow você vai luxar o quadril da criança. São todos testes de instabilidade, tá? Então, essas duas manobras são bastante importantes para a gente ter um diagnóstico que você sente o estalido na ponta do seu dedo. Muito bem. E aí, será que eu estou satisfeito só com a manobra de Barlow e Ortolani? Existem outros recursos diagnósticos que a gente consegue imaginar o tipo de displasia. A principal, que mais utilizada e tem um efeito dependente do médico que faz, bastante satisfatório, é o ultrassom. Quando a gente solicita o ultrassom do quadril da criança, a gente tem essas duas imagens que nós estamos vendo. Aqui, onde o mouse está passando, aqui o cursor, ele tem duas linhas cruzando, uma linha beta e uma linha alfa. Isso aqui é importante, porque essa ultrassonografia, ela mostra os ângulos de cobertura do acetábulo. Ou seja, eu faço um plano axial, eu tenho essa imagem, a linha alfa e a linha beta, elas me dão essas duas informações de cobertura do teto de acetábulo. Existe uma numeração, né, do ângulo alfa normal, ele tem que estar acima de 60 graus, obviamente que uma criança que tem uma deficiência, ou até mesmo uma não cobertura dessa linha,
ela não vai ter essa complementação, então se ela estiver abaixo de 60 graus, a gente faz o diagnóstico de uma displasia. Aí tem uma classificação chamada classificação de Graf, bastante cobrada em prova também, onde tem um quadrinho aqui que vocês não precisam decorar, mas é basicamente de acordo com a ultrassonografia, ele identifica o tipo de patologia que o paciente, que a criança tem, e se é necessário o tratamento ou não. É interessante que Graf, ele verificou que essa cobertura era composta de dois ângulos principais, o alfa e o beta. E a gente sabe, quanto mais obtuso esse ângulo, menos é essa cobertura lá. Então, quanto mais esse ângulozinho vai diminuindo, ele vai diminuindo essa cobertura também, tá bom? Muito bem, mas só a ultrassonografia é o suficiente, professor? Não, não é suficiente. Por quê? Nós precisamos ter noção de posicionamento. Realmente, se esse quadril se ele é reduzível, se a gente consegue colocar ele na posição normal ou não. Então, se vocês forem ver esse desenho à esquerda da imagem de vocês, está mostrando o quadril normal. Ao quadril direito, né, que é a esquerda da imagem, então você vê o núcleo de ossificação desse quadril no quadrante inferior de duas linhas. Quais são essas linhas? A linha principal que tangencia o trígono do quadril, que é a formação do osso ilho, o isquio e o pubis, é chamado linha de Hülgenheim. Essa linha de Hülgenheim é uma linha que faz esse tangenciamento de todo o quadril. Existe uma outra linha que a gente faz 90 graus, que é chamada linha de Perkin. Linha de Perkin, ele quando cruza a linha de Hülgenheim, ele transforma em quadrantes, né? Quadrante 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E tem um índice acetabular. E isso aqui é importante, esse índice acetabular, porque com o índice acetabular é que eu vou saber se esse quadril vai estar coberto ou não. Lembrando que na criança a gente vê núcleo de ossificação, a gente não vê o osso formado. E olha só que interessante, se eu subir a diáfise medial do fêmur da criança, quando ela junta com o forame obturatório, ele faz um arco bem bonitinho, ó, chamado arco de Shenton. Tá? Esse arco de Shenton, quando a gente tem uma desarmonia do quadril, vocês vão ver, ele vai estar quebrado. Então, basicamente, essa imagem, radiografia em AP, é o que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. Agora, a gente vai visualizar a radiografia, você vê que vejo poucos ossos, né, criança, ossos imaturos, eu vejo núcleos de ossificação, porém eu não vejo osso. Isso aqui é uma marca que fizeram aqui no raio-x para demonstrar, mas a gente não vê nada. O que eu tenho? Linha de Hülgenheim, linha de Perkins, ângulo acetabular. Olha o quanto que deu o ângulo acetabular. Esse ângulo acetabular é o ângulo que corresponde à linha alfa e beta no ultrassom. E veja meu arco de Shenton, ó. Arco de Shenton à direita tá bonitinho, e à esquerda, ó, tá quebrado o arco de Shenton. O que me dá essa ideia? Que teve uma ascensão. Então, exatamente esse índice do trocânter maior com a linha de Hülgenheim, a esquerda está bem diminuída, a direita está aumentada. E olha só que interessante, todo o quadril ele está composto no quadrante ínfero-medial. Então, olha aqui no quadril direito, no quadrante inferior, medialmente. A cabeça do fêmur está aqui. Olha no quadrante, no quadril esquerdo, ele não está no quadrante ínfero-medial, ele está basicamente no quadrante ínfero-lateral superior, tá? Então, isso aqui é bem importante, a gente saber essas informações, porque radiograficamente a gente consegue fazer o diagnóstico junto com o ultrassom. Muito bem, eu fiz o diagnóstico, agora tenho que tratar. A gente sabe que o tratamento básico ele é de fazer a cobertura. A cobertura da cabeça do fêmur, porque é um osso em formação, que ele precisa de um molde para ficar redondo. A cabeça do fêmur, ela precisa de um molde onde ela vai permanecer bem redondinho. Então,
tem um grau de abdução necessário para a gente fazer o tratamento, que o tratamento é essas imagens que vocês estão vendo. São as tiras de Pavlik. As tiras de Pavlik, elas fazem com que a criança mantenha o quadril numa flexão, numa rotação externa e numa abdução suficiente para formar a cabeça do fêmur. Os tirantes torácicos, os tirantes axilares e os tirantes mediais e laterais de membros inferiores, eles estão posicionados exatamente que dê um conforto para a criança, para dormir, para ser acariciado no colo da mãe, para colocar a fralda nessa posição. E a criança tem que permanecer com esse estirante aproximadamente 6 meses, tá? A gente vai ver que o tratamento é basicamente isso daí. Mas, professor, como que eu faço esse estirante? Como que eu oriento a mãe? Qual a posição correta? Nós temos esse grau de abdução esquemático aqui, nesse esqueminha dessas 3 cores, que quando a criança está numa abdução máxima, eu tenho um risco de necrose vascular da cabeça femoral muito elevado. Por quê? Ela está em total distração acetabular. Então, está com comprometimento vascular. Nessa posição, a criança tem chance de evoluir para uma osteonecrose. Quando eu tenho uma abdução máxima, uma rotação interna máxima, eu tenho risco de luxação. Então, se eu fletir muito o quadril dessa criança, ou se eu deixar ele bem solto, não é bom. Eu tenho que ter uma zona de segurança entre aproximadamente 45, 75 graus de flexão, rotação interna e abdução. Tá? Então, isso aqui é uma zona de segurança onde eu tenho que orientar a mãe e conferir se ela está mantendo essa zona de segurança com os tirantes. Tanto o estirante adutor, quanto os abdutores e o torácico, o axilar, ela tem que ser corrigido pelo médico. Não é fácil orientar isso aí, porque a mãe, ela acaba tendo bastante dificuldade no manuseio disso aí. Então, cabe a nós, médicos, principalmente pediatra e ortopedista, orientar isso daí, tá bom? Muito bem. Professora, a criança fez o tratamento de 6 meses e conseguiu fazer a cobertura e permaneceu a cabeça reduzida. Ok, resolveu, a gente faz acompanhamento do crescimento, carga. Quando essa criança tiver 1 ano, a gente continua fazendo as radiografias para a gente imaginar como que está a formação óssea da cabeça do fêmur dela, tá? Então, eu continuo fazendo as radiografias para ver a formação, e até ter a formação óssea com 1 ano e meio, a gente já começa a ver o núcleo. Está no lugar? Perfeito. Mantém o Pavlik, às vezes, até a criança completar 1 ano de idade, não é fácil, mas mantém. E se o tratamento não der certo, lembrando vocês que quanto mais precoce, melhor é o prognóstico da criança. Por quê? Eu preciso fazer a cabeça do fêmur ficar redondinho. E ele só vai ficar redondo se tiver um acoplamento no acetábulo, tá? O professor não teve jeito. Criança, você vê que ainda é um osso imaturo, ele está sem a cobertura do acetábulo, a gente consegue fazer, mas tratar sequela. Então, a gente faz as osteotomias derrotativas, que a gente chama osteotomias de Salter. Então, a gente faz um corte no acetábulo e tenta jogar esse osso para cobrir, como se fosse o telhado da casa. Você vê que aqui ele está bem ralinho, aqui já foi rodado. Aqui numa outra imagem também, para a gente deslocar mais o acetábulo para lá, você vê que aqui já foi feita uma osteotomia adutora, e aqui a cobertura com a via posterior para fazer a cobertura do acetábulo. Esses são casos mais graves de adolescentes que têm sequela da displasia congênita, do desenvolvimento do quadril, tá? Essa displasia, quanto mais precoce, melhor o diagnóstico, ou seja, toda criança no berçário, o pediatra tem que fazer as manobras de Barnum e Ortolani, e suspeitar. Sentiu o clique, chama o ortopedista, tá bom? Muito bem, a primeira patologia a gente já venceu, que é uma patologia bastante comum, uma incidência tanto para menino quanto menina bastante importante, e lembrar que a menina são 8 vezes mais em relação aos meninos. A gente vai falar agora de uma segunda patologia
chamada de doença de Legges-Calver-Perthes. Tá? Essa doença, vocês olham nessa imagem, ela tem uma alteração da cabeça do fêmur por uma osteonecrose, tá? Então, o que que acontece? Acontece, aqui é o corte da anatomia macroscópica do fêmur, onde a gente vê a fise e os vasos de nutrição desse osso. Então, o que que acontece? É uma necrose isquêmica do núcleo secundário de ossificação. O núcleo secundário de ossificação é um núcleo que ocorre após a primeira fase da infância, os 10, 12 anos de idade. Então, ocorre uma ossificação da epífise proximal do fêmur durante o desenvolvimento da criança, tá? É muito mais comum em meninos, 4 meninos para uma menina, e geralmente do lado esquerdo. Tem uma explicação para isso, tá? Normalmente, a raça branca, ela apresenta maior incidência, e a bilateralidade, ela está presente em 10 a 20% de todos os portadores dessa doença de Legges-Calver-Perthes. Aproximadamente, o diagnóstico ele é feito de 2 aos 16 anos de idade, ou seja, a gente pega uma faixa etária da adolescência já. Quando menina, o diagnóstico é em torno dos 5 anos de idade, e quando menino, o diagnóstico um pouco antes dos 6 anos de idade. Então, é uma patologia, uma incidência importante, mais o menino, tá? Professor, o que que vai acontecer dessa patologia? A consequência maior dessa patologia ocorre quando tem uma isquemia nessa placa epifisária do fêmur proximal e não ocorre a nutrição desse corpo vertebral. E com isso, o quadril que deveria ser totalmente esférico, como esse daqui, dessa imagem, olha esse raio-x, esse aqui é uma sequela. É um quadril achatado, é um quadril que tem o impacto do trocânter junto com o acetábulo, e já está fazendo até uma osteoartrose de impacto. Então, isso aqui é uma sequela máxima de uma criança. A gente vai acompanhar para ver algumas classificações. Segundo Caterhall, ele fala que a doença Legges-Calver-Perthes, ele tem algumas fases, né? A fase 1, fase 2, fase 3 e de tipo 4, a fase 4. Ele chama atenção, primeiro, na fase de necrose óssea. Ele começa alguns pontos de necrose, depois ele passa uma proliferação, e essa proliferação, ele vai se desdiferenciando, ele aumenta a proliferação, e ele vai desdiferenciando. Só que presta atenção, ele tem uma regra, ele sempre avança de lateral para medial, e de anterior para posterior. Professor, e o que importa isso daí? Isso importa porque ele compromete todo o fragmento avascularizado, e ele absorve o osso. A gente sabe que a vascularização da cabeça do fêmur, ela é composta pela circunflexa ascendente, ela faz toda essa nutrição. Só que a necrose asséptica ou avascular, ela começa a transformar esse tecido em tecido não viável, tecido desvitalizado. Ele é substituído por um tecido depois imaturo. Olha só, radiograficamente, essas são as 4 fases de Caterhall. Ele começa a fazer uma necrose, uma fragmentação. Essa fragmentação, ela vai aumentando esse final de fragmentação e depois ele faz uma reossificação. Essa reossificação que ocorre junto com essa fase residual, se a gente não fizer a cobertura da cabeça do fêmur, é aqui que ele achata. Ele começou aqui na fase 1, você fez o diagnóstico, se você deixar essa criança andando, pisando, não tirar a carga dela, ela vai achatando, achatando, na hora que ela fizer uma reossificação, ela faz aquela sequela. A gente tem que lembrar que esse processo de reparação, ele é inflamatório. Obviamente que é aqui que começa o quadro de dor da criança. É um quadril bastante inflamado. É um quadril que a criança encostou o pé no chão, ela vai reclamar de dor, tá? Professor, e quadro clínico dessa criança? O que ela faz? Ela vai ter dor.
A gente sabe que o limiar de dor das crianças, ele é um pouquinho mais complacente. Então, tem criança que, às vezes, na fase 3 de Caterham, ela está andando. Então, essas crianças têm que ser bastante policiadas e preste atenção. A dor, ela vem no quadril, ela pode ter dor no joelho e ela pode ter dor no tornozelo. Quando ela tem um mecanismo de dor, para tentar aliviar a dor do quadril dela, ela perde a rotação interna e ela roda externa, começa a andar nessa forma da pisada. Então, é uma criança que anda mais devagarzinho, reclama de dor e abre bem a perninha. Abre bem a perninha para andar. E tem uma restrição no movimento, ó. Tem uma dificuldade no movimento. Lembrando que nós estamos falando de criança de 2 a 16 anos de idade, que é a incidência do leg calvo percus. Gente, toda vez que a criança falar para você, na faixa etária, que está com dor no joelho, avalie a dor no joelho dela, mas também avalie o quadril. Por quê? Existe uma complicação no quadril, ela tem uma compressão do nervo obturatório, que é um ramo sensitivo do nervo femoral, que vem de L2, L3, L4. Esse ramo sensitivo, olha a terminação dele onde vai, ele para no joelho. Daqui para lá ele vira safeno e aí por diante, mas o ramo sensitivo obturatório, a criança vai ter dor na coxa interna e na região do joelho. Então é muito comum as crianças com lesão Caterham 3, Caterham 4, referindo essas crianças aqui, ó, 3, 4, referindo dor no joelho. E aí o colega trata, faz a fisioterapia, medicação, não melhora a dor no joelho, porque é a dor no quadril. Toda criança que tem complicações do quadril, ela faz uma hiperexcitação, uma compressão do nervo sensitivo obturatório e acaba provocando essa dor. Então, prestar atenção. Vocês já estão bem informados para quando for avaliar uma criança, dor no joelho, avalie o joelho, mas dá uma pesquisada no quadril, que a fonte dessa dor pode ser o quadril. Muito bem, diagnóstico. Já falei para vocês que é radiografia, exame físico, radiografia. O diagnóstico vai depender muito dessa fase que a gente vê. Aqui eu repito as imagens de Caterham, que acaba provocando certinho a fragmentação, ou necrose, fragmentação, reossificação e a fase residual. Muito bem, olha que interessante, esse é o tratamento. O tratamento da Legges-Calver-Pertz é esse sorvete e essa colher. O que eu quero chamar a atenção com isso? Por que o sorvete é redondinho? Porque a forma, a colher, é redonda. Se fosse um objeto quadrado, a forma que o sorvete ia adotar era a forma quadrada. O que isso quer dizer? Que eu tenho que acoplar a cabeça do fêmur na colher, certinho aqui, ó. O acetábulo aqui é a colher, redondinho, e o sorvete é a cabeça do fêmur. Se ela estiver fora do lugar, se esse acetábulo ele não estiver cobrindo 100% essa cabeça do fêmur, esse fêmur não fica redondo. Como que é o tratamento? Bom, o tratamento ele pode ser conservador. Essas imagens, inclusive, são, graças a Deus, são imagens antigas, né? A gente vê aqui até pelas enfermaria, pelos berços. Mas imagina você manter uma criança em dupla abdução, com rotação interna da coxinha com gesso em Cuiabá. Uma temperatura média 40 graus. Não é fácil, não é simples. O tratamento conservador é isso daqui, é manter a criança com gesso aproximadamente 8 meses para esperar a fase de reabsorção óssea para falar que não vai ter problema, né? A gente sabe as dificuldades do tratamento conservador, porém ele existe. Já fiz alguns casos, alguns tratamentos conservador, mas hoje em dia existem algumas cirurgias que têm tido bons resultados e que ela é bastante consagrada, que é a cirurgia valgizante, que a gente acaba... O problema está na cobertura do acetábulo dessa doença. Então, eu preciso melhorar, tirar a área de necrose dessa região e eu faço uma osteotomia e faço uma fixação aqui com placa, parafuso. Existe outra osteotomia de Chiari,
aqui nessa primeira valgizante, eu operei o fêmur. Na osteotomia de Chiari, a gente faz uma derrotaçãozinha na asa do ilíaco e aumenta essa cobertura aqui. Então, eu dou um apoio melhor para o acetábulo e aumento essa cobertura para essa criança. Existe a cobertura da osteotomia dupla de Salter. Salter, ele fala que a gente tem que aproveitar a asa do ilíaco, fazer uma osteotomia ilho-púbica e a gente fazer uma derrotativa, a gente mexer nessa região e vir com o acetábulo para cima. É como se eu tivesse uma pessoa com chapéu caindo, aqui o chapéu está caindo. Aí eu faço cortes de osteotomia e eu arrumo o chapéu na cabeça da pessoa direitinho. E por último, a osteotomia de Schaefer, que é usado um osso esponjoso, a gente faz uma decorticação medular do teto do acetábulo e aproveita essas estruturas ósseas. Obviamente que essas cirurgias, ela tem que ter bastante critério de indicação, porque a gente sabe da comorbidade. Por isso é interessante o diagnóstico precoce, porque se eu pego a criança numa fase inicial, aqui, se eu pego a criança numa fase inicial de Caterhall, se eu tirar a carga dela e eu não deixar ela pisar no chão durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, a gente vai acompanhando, a gente consegue diminuir esse quadro de necrose. O grande problema é que quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente já está na fase 3, que já está deformando. Aí ele acaba tendo maiores complicações. Tratamento conservador não é tão bom, mas existe. Tratamento cirúrgico, obviamente, que tem os seus critérios, suas comorbidades e as suas complicações. Essa criança, a tendência é evoluir bem. Ó, você vê aqui uma valgização, tá? A evolução, olha a cabecinha, o importante é manter a cabeça esférica, mesmo a criança necrose, fez a valgização e manteve a cabeça esférica, tá? Então, teve bons resultados. Se a gente for ver, foi num período de mais ou menos 10 meses de evolução, tá? Terceiro tipo de patologia do quadril, que é muito comum na criança, é chamada de epifisiólise proximal do fêmur. Eu tenho certeza que esses nomes para vocês são para alguns novidade, mas a partir de agora passarão a entender muito bem o que acontece. Esse desenho esquemático, ele mostra certinho a fise do crescimento, que é essa plaquinha, que é uma transição da estrutura intraarticular, você vê que aquilo, a cartilagem, e ela correu, ela quebrou essa região, epifisiólise. Nada mais, nada menos que é o escorregamento da camada hipertrófica dessa placa epifisária do fêmur proximal. Bom, é uma placa que está em crescimento, que é uma placa que tem algumas características, que a gente vai ver no próximo slide, que é típico do pré-adolescente e do adolescente. De 7 a 10 casos, a cada 100 mil nascidos, né? Então, a cada 7, 10 casos, a cada 100 mil é uma incidência pequena. É muito mais comum na raça negra, menino, 3:1, e também do lado esquerdo, juntamente com a Legg-Pertz-Calvi, é comum do lado esquerdo. Existem dois biotipos comuns, que é de Froelich e Mikulicz. O biotipo de Froelich é o gordinho adiposo genital, que tem um atrasozinho de desenvolvimento, o percentil um pouco alterado. Então, essa criança, tipo Froelich, raça negra, menino, tem grande chance de evoluir para uma epifisiólise proximal de fêmur. Ou a de Mikulicz, que é o magro alto, desproporção tronco de membros inferiores. É aquela criança muito alta. Ela acaba tendo uma propensão maior, uma probabilidade maior. Essa lesão epifisiólise proximal do fêmur, ela é bastante comum em um dos lados, mas ela tem uma incidência de 50% a 85% de bilateralidade. Isso nos dá bastante argumento científico para quando fazer o diagnóstico de um do lado e o tratamento é cirúrgico, a gente já operar os dois lados. Eu já tive várias crianças
que eu fiz o diagnóstico, chamei a mãe, eu chamei o pai e falei assim, olha, a chance dele ter do outro lado é de 50% a 85%, por isso vale a pena já fazer o tratamento profilático para o lado que ainda não tem a lesão, tá? É óbvio que isso aqui é discutível, depende muito da relação médico-paciente, mas a estatística e a epidemiologia está aí para isso, para nos deixar confiante e indicar tratamento. Quando a criança... Oi, Prof, diga. o lado esquerdo é mais comum, por que nesse? Dos dois. A gente vai ver que, normalmente, a maioria das crianças, elas são destro. Então, ela tem uma sobrecarga maior. E tem uma teoria, a gente vai falar daqui a pouquinho, que elas fazem uma hiperflexão de tronco e fazendo uma sobrecarga para ficar sentado no quadril esquerdo. Tá? Daqui a pouquinho eu explico isso para vocês. Essa sobrecarga faz com que a ação da gravidade, mais a ação da musculatura, mais a força do acetábulo da cabeça do fêmur faz com que tenha um escorregamento. Tá? Quando a gente faz diagnóstico nas crianças menores de 10 anos de idade ou acima de 16 anos, obrigatoriamente nós temos que estudar a questão endócrina da criança. Ela é bastante comum entre os 10 e os 16 anos. Quando abaixo de 10 ou acima de 16, porque ela já está fora da fase de ossificação. Então, vale a pena fazer um estudo de raquitismo, de doença tireoidiana, de diabetes, alterações de metabolismo geral na criança, tá? Fisiopatologia. Não se assuste muito com a histologia, mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa camada hipertrófica, composta de uma zona bastante rica de maturação, bastante células, são colunas celulares, que acaba provocando bastante reentrâncias, né? Essas zonas, elas são proliferativas, ou seja, onde que a criança cresce? A criança, na fase de crescimento, ela tem essa zona de calcificação, que é a transição do osso para essa epífise, e aqui que ela cresce, ó. A gente cresce na extremidade. Então, o que que acontece? Pela uma força, tanto hormonal, força mecânica, quanto força de alteração metabólica mesmo dessas células, ocorre uma força de escorregamento. Então, essa camada hipertrófica da placa epifisária, ela deixa de ter aqueles dendríteos, aquelas entrâncias, aqueles dentes que estão segurando, dando sustentação, eles soltam. Simples assim. Nós temos 4 fases principais, a hipertrófica é onde ocorre o crescimento, e preste atenção, essa camada, quando tem um problema, ela deixa de crescer. Então, isso que eu estou falando para vocês, essas crianças, a tendência era ter uma baixa estatura, tá? Porque ela está tendo uma complicação nessa fase hipertrófica. Olha aqui, ó, a camada hipertrófica, os dendrítios daquelas células, elas perderam aquela sustentação por ação gravitacional, ocorreu o deslizamento dessa epífise femoral. E aí ela acaba com uma sobrecarga maior na cabeça do fêmur, tá? Olha aqui a teoria que eu falei para vocês. Então, qual é a fisiopatologia, professor? Temos 3 teorias. Já vou antecipar para você, fazer um spoiler. A teoria hormonal, ela é mais aceita. Por quê? Coincide com a fase da puberdade da criança. Lembra lá dos seus 7 aos 16 anos de idade? Dos 10 aos 16 anos de idade? A criança, ela está numa fase pré-pubre. E aí, a carga hormonal é bastante intensa. Ela acaba afetando exatamente a alteração esquelética. Professor, mas só tem essa teoria? Não. Tem a teoria traumática, que é aquela teoria que a criança ela tem uma postura assumida de flexão do quadril e de inclinação para o quadril esquerdo. A maioria das crianças destro, ela acaba sobrecarregando o quadril esquerdo e por isso acaba fazendo com que tenha maior antiversão desse quadril e
Oi, prof. Professor, travou aqui. Caiu, gente? Caiu. Ele tá voltando já. Gente, minha bateria tá acabando. Qualquer coisa, vocês avisam ele, fazendo favor. Bonito, né? No Sei, celular, né, Hugo? sei. Eu também queria acabar a bateria hoje. O Hugo tava bem andando que deu pra escutar que ele tá na rua.
Oi, pessoal. Oi, professor, voltou? O que aconteceu, João? Não sei, professor. Estamos aguardando aqui. Tá, onde eu estou dando aula aqui, entendi. Alguma falha na internet. Onde foi que nós paramos que vocês viram? Para mim, a última que apareceu foi da parte da epifisiólise. Tá, vamos lá. Aí vocês me ajudam aí, que eu tô sem internet, mas vai dando sinal de vida aí de vez em quando, viu? Ah, sim, senhor. Eu vou repetir aqui, aí vocês me falam onde vocês deixaram de seguir. Epifisiólise. Isso aqui vocês viram? Froelich e Mikulicz? Sim. É o gordinho e o magrinho. Isso, então tá. Daqui para frente, viram isso aqui também? A fisiopatologia? Não tá, eu acho que não tá compartilhando. Deixa eu ver aqui. Não tá. Não tá compartilhando? Mas vamos resolver isso agora. Apresentar tela. E agora? Agora sim. Isso Então, estava nesse slide. esse aqui, tá. Então a gente lembra do gordinho e do magrinho, tá? Que é o Froelich, que é o tecido adiposo genital, e o magrinho, o Mikulicz, tá? São duas crianças típicas para ter epifisiólise. Então, o que ocorre? A epifisiólise, ela ocorre nessa placa epifisária, na camada hipertrófica, que está exatamente aqui, é uma camada de transição cartilaginosa para transição óssea. Essa camada hipertrófica, ela é responsável pelo crescimento, que é exatamente essa camada aqui, ó, bem espaçada, tem bastante tecido, tecido hematopoético, tem bastante vascularização, porque é a camada que faz a gente crescer. O que ocorre? Nessa camada ocorre um deslizamento, porque tem uma frouxidão desses dendríticos e ele acaba tendo um escorregamento dessa camada toda hipertrófica da placa epifisária. Por isso ocorre esse deslizamento, tá? É exatamente essa imagem que a gente vê quando tem o deslizamento epifisário. Muito bem. Existem três teorias que explicam o porquê que isso ocorre. Uma das teorias aqui, que é a teoria traumática, ela vai explicar o porquê que o quadril esquerdo dos meninos é o mais acometido. A gente vai começar pela teoria hormonal, que é a mais aceita. Nós, ortopedistas, aceitamos mais essa ação porque ela coincide exatamente com a fase da puberdade da criança, no qual essa descarga hormonal dos 10 aos 16 anos ela é intensa e acaba afetando todo o sistema esquelético. E com isso faz um aumento vascular nessa camada hipertrófica e ela perde a sua aderência. Então, exatamente essa fase de 10 aos 16 anos de idade, pré-púbere para adolescência, ele acaba tendo uma descarga hormonal bastante intensa. A outra teoria é a teoria traumática, que explica o do quadril esquerdo. Por quê? Pela maioria das crianças ser destro, a gente acaba tendo o pé de apoio, o destro, e o pé de apoio é o contralateral, é o esquerdo. E toda vez que a criança adota uma postura de saltar, de pular, de correr, ele acaba sobrecarregando o pé de apoio. E principalmente quando eles sentam e fazem uma hiperflexão na escola ou no chão, que brinca muito no chão, ela acaba tendo uma sobrecarga. Tanto que aquelas crianças, principalmente as meninas, que acabam sentando no chão, e sentar que a gente chama de W, é uma forma que as meninas sentam que joga o pezinho para fora do corpo. Então, é sentar em W. Aquele sentar em W aumenta muito essa alteração e uma antiversão, uma antiversão do quadril. Então, ela acaba provocando uma sobrecarga epifisário na região acetabular, tá? Essa teoria é traumática. Existe também a teoria anatômica, que refere ao fato da criança ter uma retroversão muito importante. E aí acaba forçando, é como se o quadril quisesse sair do lugar,
E aí, por ação hormonal, também tem essa dificuldade da manutenção da congruência articular. Então, aí ainda, agora tem que me dar sinal de vida. Tem alguém aí? Vamos aqui, professor. Então tá, Certo. beleza. Professor, e como que a gente vê a criança que tem a epifisiólise proximal? Sempre ela vai queixar de dor. Então, aqui embaixo, para vocês entenderem, a dor vai ser no quadril, no joelho ou no tornozelo. Se a criança chegar, lembro vocês, chegar mostrando que a dor no joelho, tem que investigar o quadril, por causa do nervo obturatório interno. Nós já vimos lá atrás, que pode somatizar essa dor nessa região do joelho. Quando a gente deita a criança e a gente pede para ela ficar bem relaxadinha, olha o pé direito dessa letra A, aqui, dessa figura da letra A. Está com uma rotação externa máxima. O pezinho esquerdo está numa posição neutra que a gente chama de ao zenith. Em latim, aos céus. Então, a ponta do dedo dele está para os céus. Esse aqui está para o horizonte. Então, ao zenith mostra que está com uma congruência no quadril esquerdo, ou seja, está legal o quadril esquerdo. Já o quadril direito, a criança, ó, ela roda externo. Quando você faz o teste em decúbito ventral, você testa o quadril direito, tem uma limitação. Desculpa, o esquerdo, esse aqui, decúbito ventral, ele tem uma amplitude e o direito tem uma limitação. Você vê que aqui roda mais, aqui roda menos. O quadril esquerdo tem uma rotação interna boa e uma externa boa. Já olha aqui o quadril. O que acontece? O quadril direito, quando você pede para ele fazer uma rotação, ele acaba jogando a perninha para lá. Por isso dá o sinal de Dremann. O sinal de Dremann é quando pede para o paciente dobrar o quadril e o joelho, a perninha fica no mesmo plano, o calcâneo, no mesmo plano. Olha a esquerda, quando dobra, ela ultrapassa o calcâneo. Por quê? Ela tem uma incongruência da articulação, para ela fazer a flexão do quadril, ela tem que adaptar, ela tem que fazer uma rotação máxima. Esses são os sinais e sintomas do epifisiólise proximal de fêmur. Aí o Brian falou assim, olha, para a gente tratar, para me determinar prognóstico dessas crianças, eu tenho que ter uma classificação. Ele basicamente, o Brian classificou em 3 tipos. Ele falou aguda, crônico e crônico agudizado. Quando que é agudo? Quando a criança queixa dor, você faz o diagnóstico, naquele dia, naquela semana. Fez o diagnóstico, tirou a carga e começou a pensar no tratamento. Só que algumas crianças, ela começa a ter um grau 1 de deslizamento, e aí ela começa a andar, movimentar, às vezes tem um limiar um pouquinho mais complacente, ela vai cronificando, passa meses, aí ela se tornou crônico. Aí você faz o diagnóstico, você vê que já tem uma reabsorção, já tem um impacto acetabular, já tem uma deformidade da cabeça do fêmur, então você já está fazendo diagnóstico crônico, ou seja, o prognóstico é ruim. Aqui na fase aguda, o prognóstico é bem melhor. Aqui você pode falar para a mãe, olha, ela vai ter poucas complicações. Aqui na crônica, você vai falar, mãe, pode ser que ela tenha mais complicações, tá bom? E a crônica agudizada é essa pacientezinha que foi negligenciado, não fez o tratamento, não fez o diagnóstico, e tem um trauma ou um outro tipo de sobrecarga, vai ter dor, vai ver que fez uma lesão aguda de uma lesão crônica. Ela já tinha uma calcificação, aí fez uma lesão aguda e escorregou mais. Então, esse aqui, o prognóstico é mais complicado, é mais sombrio, tá? Mas o Brian classificou esses 3 tipos exatamente para evitar, ou melhor, para facilitar a conversa com os pais. E o diagnóstico por imagem, professor? Radiografia. A radiografia simples dá informações bastante importantes de o quanto tem um deslizamento da epífise. Então, numa radiografia simples de bacia, numa posição anteroposterior, a gente tem que lembrar que existe aquela linha de Huygens-Heine, existe a linha de Perkins e o ângulo acetabular. Mas aqui o principal é a gente traçar uma linha que tangencia o colo do fêmur, para ver isso daqui, ó.
Então, imagina vocês aqui, ó, se eu passar uma linha tangenciando aqui o colo do fêmur, esse daqui, a cabeça do fêmur, quando a cabeça está numa posição normal, imagina esse bloco todinho aqui em cima, se eu passar uma linha aqui, eu vou cortar um pedacinho dessa cabeça, certo? Na epifisiose, quando eu passo essa linha aqui, eu não corto nada a cabeça do fêmur, ele escorregou. Então, aqui no quadril direito, eu passei a linha, tá cortando um pouquinho a cabeça do fêmur, e aqui do quadril esquerdo, na hora que eu passo, ó, a cabeça está completamente fora da linha, tá? Isso aqui é chamada de linha de Klein. E essa linha de Klein, ela tem que cortar a cabeça do fêmur. Quando não corta, ela me dá um sinal chamado de Tretovan, ou sinal de Perkins positivo. Sinal de Tretovan ou Perkins significa que escorregou a cabeça do fêmur, escorregou, eu não estou batendo nela. E numa outra incidência, quando eu faço uma radiografia em AP e perfil, quando eu vejo essa dupla linha, eu tenho uma linha branca, esclera, e outra linha aqui. É uma sobreposição dessas duas imagens. Isso aqui é um sinal de Still, tá? O sinal de Still é quando eu vejo uma dupla linha. Obviamente que isso aí é mais para especialista, para ortopedista, mas são conceitos que vocês têm que tomar para ver que uma radiografia consegue dar muitas informações, tá? Professor, tomografia é importante? É bom. O diagnóstico se faz com radiografia. A tomografia, a gente vê o prognóstico, o quanto que essa criança evoluiu. E aí tem uma outra classificação que é de Southwick. A classificação Southwick, ela mostra o quanto está tendo uma evolução, que está tendo uma queda da cabeça do fêmur, tá? Então, aqui eu vejo um fêmur bem posicionado, aqui um fêmur totalmente solto, tá? E aí é uma classificação angular, mais para ortopedista, para programação cirúrgica. Mas existe essa classificação que é importante, de Southwick. Tratamento. Tratamento pode ser conservador, volto a falar para vocês, fazer duplo gesso, numa criança já com 16 anos de idade, de 10 a 16, e manter essa criança com esse gesso pélvico podálico por aproximadamente 6 meses. Antigamente existia a tração, graças a Deus não tem mais. Era manter essa criança internada com uma tração transesquelética com peso longitudinal para ela ficar fazendo exercício. Aí ela puxava aqui essa polia para dobrar o joelho, dobrar o quadril, mas o joelho sempre em tração. Graças a Deus não existe mais. Olha o sofrimento, manter 6 meses internado para fazer esse tratamento ou esse pélvico podálico, tá? Essa epifisiólise, ela requer tratamento imediato. Olha a questão higiênica, uma criança já grande, com dificuldades, né, para locomoção, não dá para andar, para a mãe carregar, enfim. O melhor tratamento é o tratamento cirúrgico, tá? Como que faz, professor? Isso daqui. Quando você faz um diagnóstico e você vê a classificação que tem um escorregamento inicial, nós temos algumas opções de fixar percutâneo com parafuso canulado. Aqui, ó, fixa o lado direito, lado esquerdo. Você vê que o lado direito tem um comprometimento maior, que tem uma varização, e o lado esquerdo provavelmente foi profilático, aquilo que eu falei para vocês, 50% a 80% de chance, 85% de chance de ter um desvio lá. Então, eu normalmente, quando vou operar, eu já opero os dois lados, converso com os pais. Isso aqui, parafuso canulado. Esse aqui só para mostrar para vocês uma outra técnica de fio de Kirchner rosqueado. Eu não gosto muito, eu gosto mais do parafuso canulado, porque eu tenho mais controle tridimensional dele. E aqui uma sequela. Eu já tinha uma dificuldade de cobertura. Foi feita uma osteotomia valgizante com estabilização do colo do fêmur, tá? Só para mostrar para vocês que existe a técnica. Esse aqui é uma cirurgia que a gente demora meia horinha pós-cirúrgico. A criança vai ficar pelo menos 3 meses sem carga, mas faz atividade, não precisa usar o gesso,
fica assentada, não pode ficar em pé 3 meses, tá? Não é fácil, nós estamos falando de uma criança de 10 a 16 anos de idade. Tratamento desses outros aqui, basicamente são sequelas. Osteotomia derrotativa, mas você vê que tem uma cobertura aqui. Aqui um pós-operatório que tem exatamente a cobertura. Então, assim, o tratamento da epifisiólise proximal de fêmur é cirúrgico. Pode tratar conservador? Pode, a gente sabe as dificuldades. Uma criança que fez um tratamento e um adolescente, né? E complicações desse daqui. Ela pode evoluir para uma necrose, tá? Essa necrose, ela dá... aqui, essa necrose dar condições de marcha para o paciente, porém, acaba... Olha a rotação externa que faz a perninha esquerda, ó. Abre bastante, rotação externa da condrólise e vai ter provavelmente um impacto fêmuro-acetabular. São complicações de pacientes adolescentes. Quando chega numa fase adulta, quando acaba tendo bastante dor, tudo, a gente acaba indicando uma artroplastia total de quadril, tá bom? Pulamos para o joelho. Vocês estão aí ainda? Meu medo é falar sozinho. Estamos aqui, professor. Beleza, então vamos lá, quase finalizando. Essa doença, chamada doença de Osgood-Schlatter, é uma doença bastante comum, é uma osteonecrose ou uma osteocondrose assépticas idiopáticas juvenis. Resumindo, é um processo inflamatório que ocorre bem na inserção da tuberosidade anterior da tíbia, no adolescente. Ele ocorre por microtraumas, tá? A força muscular, o tendão patelar junto com o quadríceps faz uma força de avulsão muito grande nessa criança, e ela acaba provocando microtraumas. E esses traumas, ele tem uma força de cisalhamento, que é o ligamento, o tendão patelar forte, ele acaba puxando a estrutura óssea. Ocorre em meninos entre 10 e 14 anos. Geralmente, estão na escolinha de futebol. Geralmente estão chutando, correndo, saltando. E eles chegam para a gente no consultório bastante comum, com dor, edema, aumento de volume nessa região. A mãe fala assim, ó, tem um tumorzinho, um caroço crescendo na criança. A gente tem que entender que isso é uma doença autolimitada, tendo uma resolução completa com fechamento da cartilagem. Ou seja, a criança tem 14 anos, ela vai fechar com 18 anos. Então, 4 anos. Nesses 4 anos, você tem que falar para a criança, não pode jogar bola, não pode bater o joelho, não pode chutar. Obviamente que a gente não vai esperar esse tratamento sozinho, porque ele depende do crescimento dessa tuberosidade anterior da tíbia. Quando finaliza esse crescimento, com em média no menino, 18 anos, né? Então, aqui a gente está falando de uma doença chamada doença de Osgood-Schlatter, que acontece no garoto que quer jogar bola, geralmente está no campeonato, apresenta aquela dor, e você fala, não, fica tranquilo, com 18 anos você vai melhorar. Não é esse o tratamento, mas a gente consegue melhorar. Qual a forma de tratar, professor? Fez o diagnóstico com raio-x, esse é o raio-x, a gente vê uma falha óssea, bem aqui tem a inserção do tendão. Aí você vai avaliar até essa tuberosidade aumentada, esse tumorzinho com dor, calor, rubor. E geralmente, quando eles ajoelham, a primeira coisa que vai no chão é repouso. Primeira coisa. Ah, vai tirar da escolinha? Não, calma. Vamos tratar, vamos acelerar o processo regenerativo nessa região. E aí a gente vai usar alguns recursos que a gente vai facilitar para ele fazer suas atividades e não precisar parar suas atividades quando estiver bem. Na fase aguda, repouso. Depois, gelo. Excelente anti-inflamatório. 10 minutos a cada 3 horas. Põe uma proteção na pele, um paninho fino, e põe o gelo 10 minutinhos. Vai diminuir o processo inflamatório local, vai diminuir o processo de degeneração, facilita a consolidação, facilita a ossificação. É um bom resultado. Sempre após a atividade física, porque a questão é o microtrauma. Fisioterapia, a principal técnica é o alongamento. Alongar toda a musculatura do quadríceps, porque é uma musculatura de potencial, é uma musculatura de explosão que acaba provocando uma sobrecarga muito grande. Isso é lei da física, pressão, área e força.
tem uma força muito grande numa área pequena. Então, a pressão aumenta, proporcional à força. Aparelhos de eletrotermoterapia, de eletroestimulação para analgesia, para fortalecimento. Existem as órteses. Esse tipo de órtese é órtese patelar. Quando tem essas crianças lá, você sabe que eles vão jogar bola no intervalo, tudo, você prescreve essa órtese, você anula a força do tendão patelar, você anula a força inibindo com que a força venha nessa tuberosidade anterior da tíbia, facilitando assim a sua cicatrização. Hoje em dia, um recurso bastante utilizado é a medicina regenerativa. A gente tem utilizado bastante ácido hialurônico e o PRP, todas aplicadas intraarticular na região da lesão, guiada por ultrassom, ou seja, você vê exatamente a lesão e você faz a aplicação ou do ácido hialurônico ou do PRP, lembrando que o PRP não é autorizado para a gente fazer em ambiente clínico e sim em ambiente de estudo, como a gente tem algumas linhas de pesquisa no Hospital Geral para medicina regenerativa, alguns trabalhos em andamento a gente faz, mas um resultado fantástico. Uma outra técnica moderna, atual, que a gente também aplica, é a terapia por ondas de choque, guiada por ultrassom. Você localiza exatamente a insuficiência do tendão e bombardeia por esse aparelho que tem um microprocessamento de cálculos e acaba fazendo uma descarga mecânica, potencializando essa descarga mecânica em um calor, aumento da vascularização local, mecanismos anti-inflamatórios, facilitando o mecanismo de cicatrização, regeneração, tá? Então, Osgood Schlatter tem tratamento. Tem que esperar a fise do crescimento fechar? Tem que esperar, mas como você vai limitar uma criança que geralmente ocorre nos seus 10, 12, 14 anos de idade, até chegar aos 18? Então, a gente facilita isso aí, tem tido bons resultados. Quase acabando, não dorme não, pessoal. Genovalgo, genovaro. O que é um, o que é outro? Lembrar, quem é valgo não cavalga, tá? O genovalgo é quando a articulação ela se aproxima no plano mediano. O genovaro é quando a articulação se afasta do plano mediano. Então, o genovalgo são crianças de 2 a 8 anos, que praticamente é o seu pico de valgização. Lembrar que o valgo fisiológico ocorre em torno de 3 anos de idade, tá? Então, todas as crianças, se vocês forem reparar, elas nascem com varo. Só que com 3 anos de idade, elas invertem do varo para o valgo. Então, até 3 anos de idade, a criancinha é cambaia. Depois disso, elas acabam fazendo um valgismo e que tem que ser acompanhado. Até os 7 anos, praticamente normal. Crianças abaixo de 10% do percentil da curva de crescimento de Turner têm maior probabilidade, normalmente por desnutrição, raquitismo e outras alterações, de evoluírem com esse geno valgo. E normalmente, olha só o quadril voltando a mexer com o joelho. Normalmente, essas crianças que têm o geno valgo, ela tem uma antiversão do colo femoral. Então, para vocês lembrarem que tem estruturas no quadril que somatizam com o joelho. Nós temos que ficar atento bastante para isso, tá? É muito comum no consultório a consulta aí, papai, mamãe, vovó, principalmente. Você pode até convencer o papai que isso é normal, mas você não vai convencer a vovó. A mamãe fica na dúvida. Então, você geralmente fala, consulta, traz a avó. Porque enquanto você não convencer a avó, você não é um médico bom, tá? O que isso quer dizer? O tratamento é conservador. Conservador. Eu coloquei para vocês entenderem que existem tratamentos cirúrgicos. Quando? Quando a gente não corrigir o valgismo da criança. Mas quando a gente vai saber isso? Após os 10 anos de idade. Normalmente, a criança ela tem um valgo de 7 a 8, 9 anos de idade e começa a corrigir. Quando o valgo começa a interferir na marcha, a gente pode fazer epifisiodese.
A outra patologia que a gente estudou era epifisiólise, que era a quebra da epífise. Nesse tratamento é epifisiodese, que é união da epífise, tá? Todo mundo olhando para a tela aí? Essa plaquinha é chamada plaquinha de epifisiodese, é uma ponte, estão vendo? Para que serve essa plaquinha? Para não deixar o canto medial crescer. Então, vamos para a perninha da criança. Se o canto medial crescer, a tendência é fazer o valgo. O que a gente faz? A gente bloqueia o crescimento medial e aí vai crescer só lateral. Na hora que cresce lateral, ela corrige a perninha. Professor, a gente faz essa cirurgia quando a criança está com complicações na sua marcha. Quanto tempo fica esses parafusos? Depende. Em média, 4 a 6 meses. Porque a partir do momento que atingir o crescimento e a perninha da criança ficar reta, você tem que tirar o parafuso, porque você está inibindo o crescimento. É como se você tivesse, olha aqui na tela, vocês estão me vendo aí? A minha mão aqui, ó, fazendo esse crescimento, certo? Se eu bloqueio do lado, ele vai crescer só assim. Eu vou corrigir. Se eu solto, ele cresce tudo. Então, a epifisiodese medial pode ser feito tanto no fêmur quanto na tíbia, é para controlar o crescimento. A partir do momento que eu cheguei no alinhamento, eu tenho que tirar. Por quê? Senão eu vou inverter a curva. Tá bom? Para quem que dá para fazer essa epifisiodese? Obviamente é só em criança, que já ainda tem a fise de crescimento. E o varo? Também é comum. Não tão quanto o valgo. Mas isso aqui... Oi. Desculpa, eu não entendi. Tipo, se a parte do medial é o que está crescendo, a tendência não era causar um varo? Não era... como a medial está crescendo, ela não ficaria mais alta e a tendência da criança não seria jogar o joelho para fora? Ó, o que é o problema nessa criança aqui? Ela está crescendo medial e está crescendo lateral. O lateral está crescendo menos. Por isso que o medial está crescendo mais e ela está ficando valgo, certo? Se eu bloquear medial, como é esse desenho aqui, se eu bloquear medial, medialmente ela vai crescer menos. Então, como ela vai crescer lateral, a perninha dela vai juntando mais, vai se aproximando, o pezinho vai se aproximar do outro. Você consegue entender isso? Eu estou bloqueando. Entendeu? Eu estou bloqueando medial. Vocês estão vendo o mouse? O cursor? Sim. Sim, prof. Então, aqui, ó, eu bloqueei aqui. Se eu bloqueei aqui, presta atenção no cursor. Ela está em valgo, certo? Se eu bloqueei aqui, aqui não vai crescer. Aqui vai. Quando cresce aqui, ele vai alinhando. Aí o pezinho vem para cá, ó. Aí ele vem para cá, ele faz essa linha, tá? Lateral. Entendi. Vocês entenderam? Isso eu tenho que fazer em ambas as pernas, né, professor? Sim. Existe algum caso, e por coincidência, eu tenho uma criança, eu não coloquei aqui o caso dela, porque foi bem recente, mas ela tem um lado só que ela tem uma doença chamada Blount, que é o genovalgo Blount. E eu fiz a correção dela numa perninha só. O comum é bilateral dos dois, né? Só que nós estamos falando de um genovalgo não patológico. Existem as crianças com Blount, existem as crianças com mielomeningocele, existem as crianças com paralisia cerebral, que evoluem para isso, tá? Mas eu estou dizendo aquela criança, os 90% que vai no seu consultório, o vovô, a vovó, a mamãe, papai, todo mundo fala assim, o joelhinho dela é torto. E ela não tem uma patologia. Então, essas crianças a gente não opera. Quando que opera essa criança? Quando tem uma herança familiar muito grande, o pai tem valgo, a mãe tem valgo, e a criança está juntora, normalmente não consegue andar, correr, tem dificuldade de higiene na questão genital mesmo, aí a gente faz essa epifisiodese, tá bom? Mas aqui, ó, para mim corrigir o valgo, eu tenho que bloquear o crescimento medial. Se eu bloquear aqui, imagina, aqui não cresce, aqui cresce. A perninha dela vai crescer de lateral para medial. Então, vai alinhar. Quando eu ver que o crescimento está normal, eu tenho que tirar a placa para voltar o crescimento. Tá bom? Esse é o valgo. Mesma coisa o varo.
O varo, como eu falei para vocês, ele não é tão fisiológico, mas ele apresenta essa deformidade quando tem um ângulo tíbio-femoral maior que 10 graus, tá? Então, existem outras técnicas cirúrgicas que a gente corrige o valo. Mesma coisa aqui, ó, pessoal. Se eu bloquear aqui medial nessa criança, o que vai acontecer? Vai crescer só o lateral. Ele vai aumentar esse varo. O que eu tenho que fazer? Bloquear lateral, porque aí cresce medial. Aí ela corrige o pé, entendeu? Eu vou fazer uma projeção de imagem para vocês verem o valgo e o varo. Ó, o varo e valgo, tá? Então, o que acontece? Imagina se eu bloqueio aqui medial. Não vai crescer nada, vai crescer só lateral. E vai crescer, vai piorar essa perninha, tá bom? O que esse caso aqui? E pode-se fazer uma osteotomia. Eu coloquei essa imagem para mostrar para vocês que é uma das minhas especialidades, exatamente o fixador externo. A gente consegue, com o fixador externo, fazer um realinhamento agudo de um crescimento ósseo. Aí é uma outra aula, mas só correção imediata. Eu tenho algumas crianças que eu estou fazendo essas correções com o uso de fixador externo. Qual que é a vantagem, professor? Eu controlo semanalmente, eu aperto o parafuso, tiro o parafuso, eu vejo o quanto eu quero de angulação, a criança está andando. Aqui, na plaquinha de valgização, de epifisiodese, a criança não pode pisar, por pelo menos 2 meses e meio. Aqui ele já pode sair, teoricamente, sem cirúrgico pisando, tá bom? Uma outra técnica cirúrgica. Professor, só tem essa? Não. Eu tenho as correções com osteotomia, valgizante, varizante. Osteotomia de subtração ou osteotomia de adição, que são essas plaquinhas aqui também. Que você, ó, para você ter ideia, essa criança aqui, imagine esse osso chegando lá. Então, era uma criança varo. Quando a gente quer corrigir, a gente faz uma osteotomia. A cada 1 centímetro que eu tiro aqui, nessa estrutura óssea, eu ganho 2 graus. Então, se eu quero corrigir 5 graus, 4 graus, lembrando que o ângulo é de 9 graus para baixo, então a gente geralmente corrige 2 graus, 3 graus. Então, você faz aqui uma corticotomia bicortical e uma angulação. Aí você corrige o quanto você quer. Põe enxerto. Esse enxerto pode ser autólogo, heterólogo, artificial e depois uma plaquinha de sustentação. Qual que é a vantagem desse daqui? Que você corrige na mão, na hora, a angulação que você quer. Qual que é a desvantagem? Placa, parafuso, enxerto e corte. Qual que é a vantagem desse daqui? Uma corticotomia pequena e o paciente sai andando. Aqui não sai andando. E assim por diante, tá bom? Nem todas as crianças com gênio valgo varo é cirúrgico. A grande maioria é fisiológica, a não ser que comece a ter complicações na sua deambulação, na sua higiene e algumas outras de metabolismo, tudo que pode estar associado a isso. Tá bom? Informações para vocês. A gente vai para a última patologia, que é o que mais nos deixa feliz, que é na ortopedia, porque a ortopedia é uma ciência que é imediata, né? Na grande maioria das vezes, a gente consegue ter uns resultados satisfatórios. Quando eu cheguei em Cuiabá, 10 anos atrás, eu operei, eu tenho vários casos, pé torto congênito, que a gente fazia há 10 anos atrás. Então, eu pegava a criança recém-nascida, essas cirurgias geralmente são associadas a 3, 4 meses de idade, e hoje eu recebo essas crianças andando, mocinhas, mocinhos, super charmoso, com o pezinho aplanando no chão, bonitinho. Então, isso é satisfatório. Então, nós estamos falando de pé torto congênito, que é uma deformidade. Preste atenção, o plano equino do retropé, varo ou inversão da articulação subtalar e cavo, inflexão plantar do antepé mais adução. Então, ela apresenta 4 deformidades: equino, varo, cavo, aduto do pé. Esse é o famoso pé torto congênito, tá? Antigamente, tem relatos na história, né, da medicina, que os egípcios, um dos reis egípcios tinha pé torto congênito. Então, assim, é algo que
é uma incidência importante. Se vocês forem olhar aos seus redores, vocês vão ver alguém que tinha pé torto congênito, que tratou. Eu tenho colegas médicos ortopedistas que tinha antigamente pé torto congênito, tratou, então isso é muito satisfatório para a gente, tá? Lembrar que questão de prova de formação acadêmica e questão de prova de residência, qual é a deformidade do pé torto congênito? Então, vocês vão ter que saber essa sequência. Equino, do retropé, varo, do subtalar, cavo, da flexão plantar do antepé e aduto, que é a adução do médio pé, tá? Por que isso, Nauro? Por que você está falando isso aqui? Porque teve um grande mestre chamado Ponsete, é um médico francês que trabalhou bastante com essas crianças e ele desenvolveu uma técnica. Existem várias técnicas de tratamento de pé torto congênito. A mais consagrada é de Ponsete. Ele fundamentou sua técnica numa mudança plástica dos elementos contraturados. A deformidade dessa criança, o pé equino, adulto, varo, cavo, ela é porque a posição que ela adotou ou a formação que ela ficou no útero, ela fez uma espasticidade. Então, ela fez uma alteração plástica. E ela apresenta, essa técnica, ela utiliza exatamente a capacidade de remodelação óssea da criança. Clássica da lei de Wolff. Se vocês forem ler, digitem depois no Google, a lei do Wolff é a capacidade de regeneração, de crescimento e de conformidade metabólica do osso e das estruturas ao seu redor, cápsula, ligamento e músculo. Então, Ponsete, que é este senhor, ele, no mundo todo, ele desenvolveu a técnica dele, e aqui está as 4 fases da técnica dele. O pé está equino, adulto, varo. Aqui, na primeira fase de Ponsete, você faz, a gente vai falar daqui a pouquinho, que a primeira coisa, a gente faz uma tenotomia do Aquiles, porque o tendão de Aquiles, ele está em contratura, dificultando a liberação do pé equino. Então, Ponsete, ele faz a liberação do tendão de Aquiles, eu vou mostrar para vocês a técnica de liberação. Aqui está o pezinho da criança, palpando o tendão, percutâneo, faz uma anestesia, e com bisturi você rompe esse tendão. Na hora que você rompe o tendão de Aquiles, você ganha uma amplitude maior do pé dessa criança e você quebrou o equino, você já não tem mais o equino. Então, as fases que ele montou, ele falou assim, olha, a gente vai ter que determinar quais as fases do tratamento do pé. Então, primeiro corrige equino, depois o varismo, depois o adulto do pé, você vê que aqui o pé está bem adulto, aí corrigiu o pé adulto e aqui o valgo do pé. Tá? Eu vou mostrar para vocês. É tão simples assim para indicar essa técnica? Mais ou menos. Para a curiosidade de vocês, tem a escala de Pirani, não é Pirani, é Pirani. Pirani falou assim, olha, eu tenho que saber se esse pé ele vai se enquadrar no tratamento e qual que é o prognóstico. Aí ele dá ponto de 0, 0,5 e 1. 0, 0,5 e 1. Para várias alterações. Entre elas, prega medial. Essa criança tem a prega medial. Essa prega medial ela é evidente. Aí dá pontuação. Desculpa, prega medial aqui. Se ela tem palpação do calcânio, você consegue palpar esse calcânio visivelmente. Se tem a prega posterior do calcânio, se você consegue palpar a cabeça do talos, porque na época, Ponsete, ele falou assim, olha, se eu tenho que fazer aquele gesto, tratamento conservador, não precisa operar o pé da criança, somente uma tenotomia. Eu preciso ter algumas alterações anatômicas que eu consiga corrigir essa deformidade sem causar outra deformidade. Então, nesse esqueminha, aqui mostra que o pé está equino, adulto, varo e cavo. Então, essas 4 deformidades, ele falou assim, olha, se eu fizer uma redução, porque elas estão luxadas, se eu fizer uma redução e manter essa redução com gesso, eu vou corrigir. Então, o que ele fez? Primeiro, ele corrigiu o cavo do pé. Então, essa concavidade do pé,
Ele corrigiu no momento em que os metatarsos cuneiformes, com o navicular e o cuboide, estão no mesmo plano da supinação. Então, ele corrigiu isso aí primeiro. Só que tinha um outro ortopedista chamado Kite. Kite, na época de Ponseti, ele falava que o Ponseti não ia corrigir os pés. E o pé do Kite era melhor. Isso é história, romântico, para vocês entenderem. Ponseti, então, começou a falar assim, olha, eu já corrigi o cavo do pé, o próximo passo, eu tenho que corrigir a abdução do pé com uma flexão, uma supinação, e isso daí eu tenho que fazer uma pressão no metatarso, eu vou puxar o metatarso para o meu lado, e uma contrapressão na cabeça do talos. Meninos e meninas, essa informação que o Kite não tinha. Por isso, na ortopedia, o Kite teve vários problemas nos pés torto congênito que ele tratou. E aí, hoje, nós estudamos os livros de ortopedia, e isso é clássico. Quando vocês ouvirem falar assim, o erro de Kite. O que é o erro de Kite? O erro de Kite é que ele não fazia a contrapressão na cabeça do talos. Aqui está o dedo de Ponseti, empurrando o talos para lá e puxando o pezinho da criança. Gente, seria tão bom se fosse presencial, que eu ia mostrar para vocês, um colega de vocês, essa manobra simples e corrige o pé. Enfim, passado o fato histórico, Ponseti falou assim, olha, não está bom ainda. Nós temos, cada fase dessa é um gesso que se faz. Cada gesso demora 2 semanas. Tá? Então, o Ponseti falou assim, então, quando o navicular, o cuboide e todo o médio pé e antepé estiver bem posicionado, eu tenho que ver lateralmente a relação do talos, com a porção anterior do calcâneo, tá? Porque o calcânio, ele tem que seguir esse varismo, ele tem que corrigir o varismo. Isso ele conseguia com os gessos, tá? Que é exatamente isso daqui, ó. Corrigir o varismo do calcânio. No pé torto congênito, esse varismo, é evidente. Todo o tratamento de Ponseti para a correção do pé torto congênito, desde as das tenostomias, quanto à confecção do gesso, é tudo isso que eu falei para você. Então, Ponseti falou assim, Kite, empurra o talos. Aí o Kite falou, não precisa, é só fazer a força contralateral do calcâneo e puxar o metatarso para cá. Esse foi o erro de Kite. Não empurrava o talos. Ponseti corrigiu empurrando o talos. Sempre que a gente faz o gesso de Ponseti, o nosso dedão da mão, ele fica em cima do talos, tá? Isso aqui é trabalhoso. Imagina pegar uma criança chorando, você fazer no gesso, ele fica 2 semanas. Aí volta no consultório, você tira o gesso com a serra, que faz barulho, serrinha de gesso. Aí você tira todo o gesso, manipula o pezinho, mais 2 semanas. Serra de gesso, tira o gesso, manipula o pezinho, mais 2 semanas. 2, 4, 6, 8 semanas para o gesso. Ou seja, 2 meses. É trabalhoso? É. Mas o melhor satisfação, esse aplanamento do pé das crianças. Tá bom? Então, assim, tentei fazer algo bem lúdico para vocês, mostrando que a ortopedia ela é uma ciência médica, bem interessante, principalmente porque a gente consegue ter resultados palpáveis, resultados positivos, obviamente que tem casos difíceis, assim como toda a medicina, mas a gente consegue oferecer aos clientes, aos nossos pacientes, uma qualidade de vida, principalmente uma volta à sociedade, pensando assim, porque a gente fala do trauma, o paciente que fraturou, o paciente que tem um tumor, o paciente que tem uma alteração ou outra que acaba tendo resultados bons, né? Essa aula tem uma referência que é o Cizinho Herbert, que é um ortopedista da AC Camargo, São Paulo, tive a oportunidade de conhecer o Dr. Tarcísio, que é o mesmo Tarcísio que faz exame físico do Hospital das Clínicas, que também tive a oportunidade de conhecer, onde fiz a minha residência em oncologia, e conversava muito com ele. Osvan André, que é de Porto Alegre,
Alexandre Fogaça, um grande amigo meu também, que é médico de coluna do Hospital das Clínicas, ou seja, são duas excelentes referências para estudar o clínico saber ortopedia, tá bom? Agradeço a vocês, quero saber se vocês têm alguma dúvida, estou à disposição para conversarmos. Estão aí, né? Por favor, não me deixe. Sempre. Professor, no valgo e varo, é possível a gente fazer tratamento conservador com palmilhas? Isso, boa pergunta. Pode, né? Vou só lembrar o que eu falei para você, não quero ser repetitivo para vocês. O tratamento do genovalgo e varo, vou chutar, 99% é conservador. Existe a possibilidade cirúrgica, professor? Existe. Alguns casos muito especiais. O genovalgo e varo fisiológico, ele vai corrigir, normalmente. Antigamente usava-se muito as botinhas ortopédicas, né, para formação do arco plantar e tudo mais. Hoje, a gente não usa muito essas botinhas ortopédicas porque a criança quer a sua liberdade. Mas o uso da palmilha é interessante. Por quê? Se eu tenho um genovalgo, eu vou ter um tornozelo varo, é o inverso. Se o joelho é valgo, o tornozelo é varo. Se o joelho é varo, o tornozelo é valgo. Então, com a palmilha, eu consigo corrigir e tentar montar o eixo longitudinal do membro inferior para que o eixo longitudinal coincida com o eixo anatômico do osso. Tá? Então, a palmilha ajuda sim. Só que tem um detalhe. Criança, assim, na minha experiência, criança é algo à parte, né? Para você convencer uma criança a ficar com palmilha, não é simples, porque elas querem ficar mais descalço, poucas vezes usam tênis, beleza. Mas quando usam os tênis, acabam gastando mais rápido tudo, então, assim, é difícil manter a criança com palmilha. O que eu gosto? Eu gosto principalmente na nossa equipe lá da fisioterapia, na clínica, a gente tem uma equipe de fisioterapia muito treinada para esses estudiosos nisso. Então, o que eu gosto? Eu indico fisioterapia, onde a mãe participa com a criança para a mãe aprender alguns exercícios proprioceptivos de formação de arco plantar, de fortalecimento de cadeia posterior, de alongamento de cadeia posterior, de estimulação do vasto lateral, de estimulação do vasto medial, onde a mãe ensina, onde a mãe aprende alguns exercícios bastante lúdicos que ensina a criança e ela passa a acompanhar. Só que isso é o crescimento. Se a criança tem 7 anos, 10 anos, você tem que acompanhar até a formação óssea dela, que vai ser, teoricamente, aos seus 18. Quando uma criança menorzinha, a gente pode, com a palmilha, com as orientações, e acompanhar a cada 6 meses para medir o ângulo, para ver se está exagerado, tá? Mas a palmilha tem indicação, sim. Antigamente, existia duproquê, que chama, é uma órtesezinha que a criança dormia com ela, com um ferrinho no meio, aberta, para corrigir o valgo, o varo. Não adianta, tá? A criança sofre, a mãe sofre, é um tempo teoricamente perdido, tá? Então, assim, hoje em dia não se usa mais isso daí. A questão mesmo é acompanhar o crescimento. Outra coisa, tá todo mundo em silêncio, eu vou falar. Mesmo que você faça o diagnóstico ou de valgo ou de varo fisiológico, e as mães chegam desesperadas. Tem que operar, tem que operar. Não operem. Não opere. Só opera quando tem indicação absoluta, patológica. Por quê? Vai corrigir. É comum vocês verem criança com varismo, valgismo. Aí vai chegando na pré-adolescência, tá alinhado, né? Aí você fala, puxa, operou aquela criança, não precisava. Enfim, só indica cirurgia quando realmente precisa, tá bom? Alguma dúvida mais? Por enquanto não, professor. Só na prática lá vai surgir bastante. Vai. Dailton hoje fez ambulatório comigo. Alguma dúvida, Dailton? Nem tá aí, deve estar dormindo já, mas tudo bem. Pessoal, Alice também estava hoje lá. Oi? Uma dúvida rapidinha. Fique à vontade. O senhor estava falando da doença de Osgood,
que pode ser fazer um uso de uma órtese para diminuir a dor, né? Isso. Eu já li em outras ocasiões, não nessa doença, que a órtese por tempo prolongado pode causar uma hipotrofia do músculo, do membro. Isso. Isso ocorre em Osgood? Ocorre. Não, presta atenção. O princípio é outro. Por exemplo, quando você põe um paciente com uma tendinite, você põe uma órtese para limitar o movimento dele, a gente está fazendo uma atrofia muscular, uma hipotrofia, e essa hipotrofia a gente sabe que vai aumentar o mecanismo de dor. Então, a tendinite vai piorar, né? Quando a gente põe uma órtese, a órtese de tensionamento do tendão patelar é para me diminuir a ação da pressão daquele lado, da força do tendão patelar naquele pontinho. Vou dar um exemplo bem simples para você. Imagina você colocar um prego na parede, tá? Imagina um prego na parede, e aí a gente coloca um monte de corda nesse prego. Imagina essa possibilidade. Essas cordas são tendão patelar. E aí todo mundo, digamos, chama 10 amigos seus, mais fortes, tá? Menos o Dailson, porque o Dailton tem que ser mais forte que o Dailton. 10 amigos bem fortes, puxando. Existe uma tendência do quê? Do prego sair da parede. Concorda? Sim. Então, o que a gente vai fazer? A área de inserção do tendão patelar, ela é pequenininha, na tuberosidade anterior. Só que o grupo muscular é muito forte. Se eu deixar esses 10 amigos ficarem puxando, uma hora vai romper aquele prego da parede, que é a tuberosidade anterior da tíbia. O que a gente faz? A gente faz tipo uma cinta que engloba a corda, né? Então, quando os seus amigos puxarem, a força que eles vão fazer vai parar exatamente naquele cinto, naquela órtese. A órtese não vai permitir que a força vá 100% naquela região da tuberosidade anterior. Então, nesse caso, é quando o paciente vai andar, fazer uma atividade física, porque você quer dissipar a força de tração daquela tuberosidade comprimindo com a órtese. Aí, nesse caso, ela vai distribuir força. Ela não tem a função de imobilização. Quando a gente põe órtese para imobilizar o movimento, aí sim, aí dependendo da patologia, ela é ruim, porque ela faz uma hipotrofia. Mas nesse caso é para distribuir força. Mesma coisa quem tem epicondilite, o cotovelo doer. Tenista, vocês vão ver muito o tenista jogando tênis com uma faixa no antebraço aqui, ó. Vocês estão vendo, hein? Eles colocam uma faixa bem aqui no antebraço. Para quê? Para a força que eles fazem na mão do hand grip, os outros golpes, ele vem e distribui e não vai a força no epicôndilo. Tá? Golfista também, né? O golfista também. A incidência do medial é menor. É mais o lateral, o tenista é mais comum, tá? Existe uma técnica que o fisioterapeuta faz, que é até a doutora Belucci, que é a fisioterapeuta lá da clínica, ela faz chamado de banda de tensão, né? Que é o TheraBand, que é uma técnica bastante importante, que a gente anulação da musculatura, facilitando, reorganizando a sua força muscular. Então, nós temos alguns pacientes que têm dores articulares, com uma sobrecarga, uma tendinite, ela faz a aplicação dessas bandas, que é muito comum vocês verem jogador de... Agora não vê porque não tem mais os campeonatos, né? Mas nas Olimpíadas, na Copa, você vê aquele jogador com aquelas faixas coloridas. Phelps nadou com isso daí esses tempos. Phelps, já estou confundindo, se ele nada ou se ele joga tênis. Mas Phelps é nadador, né? Então ele estava cheio daquelas faixas, aquelas são bandas que organizam as fibras musculares e facilita a força. Então, é mais ou menos o princípio dessas órteses, tá? De anular a força e facilitar a força, tá bom? Tá bom, obrigada, prof. Alguma dúvida mais? Os presentes, os ausentes? A Gisele está me pedindo para mandar a lista de presença. Não, todo mundo foi. Então, tá bom. Se não tem mais pergunta, Acho que eu agradeço. Aqui, professor. Né? Eu sei disso. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço aí
pela dedicação aí pela ortopedia. Eu espero que vocês gostem um pouquinho, principalmente quem estiver passando no ambulatório. Hoje nós começamos de novo nosso ambulatório, estava parado esse período, mas o que tiver ao nosso alcance, estarei lá para ensinar vocês e fazer vocês amarem a medicina, tá bom? Boa formação a todos vocês, se precisar, estou à disposição. Um abraço. Ok, professor. Obrigado E pela a- aula. Abraço, Falou, professor. obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado.